Quando se trata da guerra com o Irã, há algumas figuras que simplesmente parecem impossíveis de ignorar. Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, na mídia do lado dos Estados Unidos, e caras como Mohammad Golabaf, Abbas Araghchi e Ahmed Vahid, do lado iraniano. Apesar de tudo isso, um rosto esteve quase completamente ausente, o de Mojtaba Khamenei, o líder supremo. Vale lembrar que ele ficou ferido até certo ponto no início da guerra, o que deixou rumores circulando de que ele estava incapacitado ou até mesmo morto. Isso foi em março, quando era fácil considerar o sumiço de autoridades iranianas como cautela para evitar ataques dos Estados Unidos ou Israel. Quase 4 meses depois, ainda não ouvimos nem vimos nada do novo Ayatollah. Nenhuma gravação de áudio, nenhuma foto e certamente nenhum vídeo de verdade. Neste ponto, a pergunta precisa ser feita: Mojtaba Khamenei ainda está vivo? E se ele está fora do jogo, quem exatamente está comandando as coisas? Nesta investigação especial do War Fronts, reunimos tudo o que está disponível para tentar descobrir se a República Islâmica realizou um dos maiores encobrimentos da história recente. Tem uma mosca zumbindo por aqui. Eu não sei o que fazer sobre isso. Eleito nas sombras. No dia 28 de fevereiro deste ano, o ataque inicial da campanha conjunta dos Estados Unidos e Israel matou o antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Eliminar o chefe de Estado em qualquer país é algo muito sério, mas isso é ainda mais verdadeiro quando se trata da República Islâmica do Irã. O Ayatollah comanda as Forças Armadas, tem praticamente poder de veto sobre quase tudo o que o governo faz, tanto em política externa quanto interna. E se o presidente eleito causar muitos problemas, o líder supremo pode simplesmente demiti-lo. Ele também é uma das figuras mais influentes do Islã xiita, o que carrega um peso teológico enorme, tanto dentro do Irã quanto em todo o mundo. Sim, foi muito importante quando ele foi declarado morto. Khomeini, porém, não agiu sozinho nesse ataque. Mojtaba, filho apontado como possível sucessor do líder supremo, estava com ele no complexo e, segundo relatos, ficou ferido, mas a gravidade não estava clara, detalhe central no mistério de hoje. Sabemos que ele estava lá devido a uma fita de áudio vazada, atribuída a um funcionário do gabinete de Khomeini e publicada no Telegraph, que relatou Mojtaba saindo para o pátio do complexo do pai pouco antes do impacto. Que timing, hein? Se ele não tivesse saído, provavelmente teria morrido no ataque, pois todos que estavam lá, inclusive seu pai, esposa e um filho, foram mortos na hora. A morte de Khamenei gerou crise no Irã. Embora a República Islâmica tenha tomado várias medidas para descentralizar as estruturas de comando e evitar o colapso do regime em caso de um ataque de decapitação, essas estruturas não foram projetadas para funcionar a longo prazo sem alguém no comando. 9 dias após a morte de Ali Khamenei, a Assembleia de Especialistas, órgão com 88 membros responsável por escolher o líder supremo, elegeu Mojtaba Khamenei como terceiro líder supremo do Irã. Afirmar que a votação ocorreu em condições ruins seria um eufemismo. Israel bombardeou a sede dos especialistas na cidade de Qom em 3 de março, forçando muitos deles a votar remotamente e tornando significativamente mais difícil para qualquer um que quisesse se candidatar ao cargo fazê-lo. Isso fez com que a ausência de Mojtaba na cena pública passasse quase despercebida, mas cresceram as preocupações sobre seu bem-estar e se ele ainda estava vivo. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse que a inteligência americana acreditava que Mojtaba estava ferido e provavelmente desfigurado. Trump afirmou: "Ouvi que ele não está vivo." 2 fatores complicam a situação e permitiram ao governo evitar explicar por que o novo líder supremo ainda não apareceu. A principal é a dinâmica que impactou a sessão de votação dos especialistas. Diante de bombardeios diários e da eliminação de altos funcionários do governo, é natural que o líder supremo fique isolado em um bunker. Mesmo que um cessar-fogo tecnicamente tenha entrado em vigor lá em abril, houve muitos tiroteios desde então, o que pode sugerir que a estratégia de se manter escondido ainda seja a melhor aposta. A segunda é que, de acordo com relatos iranianos, os ferimentos dele o deixaram pelo menos parcialmente fora de ação. É compreensível que a República Islâmica evitasse divulgar imagens do novo líder supremo caso ele estivesse gravemente ferido.
Se formos generosos, isso talvez inclua restringir sua capacidade de gravar mensagens de voz à nação, caso suas cordas vocais estejam danificadas. A única coisa é que tudo isso estava acontecendo lá em março. Agora já é julho enquanto estamos gravando isso, e as desculpas para a ausência dele já ficaram muito batidas há muito tempo. Então, está bem claro que, desde que ele foi eleito, não houve nada além de muitas dúvidas em torno do bem-estar do novo Ayatollah. Mas um monte de pontos de interrogação não renderia um episódio particularmente interessante, não é mesmo? Bem, não se preocupe, porque reunimos praticamente tudo o que existe disponível sobre esse cara para você. Só um aviso, no final você pode se sentir como se estivesse dentro do meme da conspiração de It's Always Sunny in Philadelphia. Antes de explorarmos as teorias sobre o líder supremo, uma pausa para falar da Frontstoko. A Frontstoko é nosso site para assinantes, feito para quem quer se aprofundar mais do que no canal principal. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos e 3 artigos de especialistas, analisando profundamente os conflitos que moldam seu mundo. Um dos nossos artigos mais populares recentemente foi uma análise nerd, desconstruindo o mito de que a Rússia está ficando sem veículos blindados. Também já analisamos vários aspectos da guerra do Irã, como o impacto do pedágio no Estreito de Hormuz na economia mundial, além de documentários épicos, como nossa exploração de 80 e 2 minutos sobre a mentalidade de Kim Jong-un. Todo esse conteúdo é exclusivo do Frontstoko, nunca vai aparecer em nenhum outro lugar. Então se você quiser acessar, vá até o Frontstoko e faça seu cadastro. A assinatura custa $5 mensais ou 50 anuais, ajudando na produção de vídeos como este. Agora, voltamos aos mistérios do topo do governo do Irã. Prova de vida! Então, quando se trata de uma prova de vida definitiva e indiscutível, a última vez que sabemos com certeza que Mojtaba Khamenei ainda estava vivo, e bem foi em 28 de fevereiro, quando ele estava recluso com sua família em um complexo na rua Pashtu, no centro de Teherã. Houve relatos de sua intervenção em vários assuntos, que merecem análise. O primeiro indício surge no próprio processo eleitoral. Na reunião da Assembleia de Especialistas em 3 de março, no dia do bombardeio israelense à sua sede, o grupo demonstrou preferência por Khamenei. Se o relato for verdadeiro, ele recusou a oferta logo no início. Um político iraniano próximo da família, Abdol Reza Davari, conversou com o New York Times e teria dito que Mojtaba informou aos especialistas e disse: "Eu não quero aceitar isso. Escolham outra pessoa." Se ele realmente quis dizer isso ou não, é impossível saber, já que é uma longa tradição xiita evitar demonstrar desejo excessivo por poder e, em vez disso, recusar inicialmente antes de eventualmente aceitar de qualquer forma. Mais importante para a investigação de hoje é como os especialistas souberam disso. Segundo a reportagem original, foram informados dessa relutância, sem conversa direta com ele. Isso aí já prepara o terreno para praticamente tudo o que sabemos sobre esse cara. Declarações, assinaturas, o que for, tudo é atribuído a ele, tudo resultado de alguém ter sido informado sobre isso. A próxima vez que tivemos notícia do novo líder supremo veio em 12 de março, quase 2 semanas após o ataque. Uma declaração lida por um apresentador na TV estatal prometeu vingança pelos ataques ao país e manter o Estreito de Hormuz fechado. É desnecessário dizer como seria fácil fabricar uma declaração escrita e atribuí-la a outra pessoa. Então isso já era suspeito por si só. Mas a situação ficou ainda mais estranha quando falantes de Farsi realmente analisaram o texto escrito e encontraram várias irregularidades, incluindo diversos erros de digitação. Isso veio acompanhado de uma fonte iraniana ligada aos reformistas que disse ao canal Al Jazeera do Kuwait haver grande dúvida se a primeira carta foi realmente escrita por Mojtaba. Em vez disso, a fonte atribuiu a autoria a Ali Larijani, descrevendo a carta como quase idêntica a várias declarações que ele já havia divulgado anteriormente. Diversas declarações foram feitas nos meses seguintes, mas nenhuma convenceu que são do próprio Mojtaba. Além disso, em 15 de março, a Al Jazeera informou que Mojtaba foi levado de avião militar russo para Moscou para tratamento médico urgente devido à gravidade dos ferimentos. De tudo apresentado, essa é a mais difícil de descartar como propaganda. Teherã dificilmente admitiria uma evacuação aérea, já que isso aumentaria as dúvidas sobre a saúde de Khamenei. Como esperado, negaram fortemente.
O problema com esse relato é que aqui o rastro também esfriou. Até agora, não há relatos de que ele tenha jogado videogame com Assad do hospital ou feito qualquer outra coisa. Com tantas negociações entre Estados Unidos e Irã desde o cessar-fogo de abril, já deveríamos ter ouvido algo do homem que supostamente está no comando em Teherã. Certo? Bem, não exatamente. O Irã afirmou que Khamenei estava desempenhando algum papel no processo de negociação. Mas, se você ainda não percebeu, a informação foi repassada pela linha de comando da Guarda Revolucionária. O cessar-fogo de abril, junto com o memorando de entendimento mais recente com os Estados Unidos, ambos teriam recebido a bênção do líder supremo. E o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que parecia que ele estava começando a ter uma atuação mais ativa nisso. Mas até mesmo Rubio teve que admitir que tudo isso estava acontecendo por meio de intermediários, o que nos leva de volta ao ponto de partida. Se a parte internacional era um beco sem saída, a doméstica iraniana deve oferecer uma visão melhor. A República Islâmica pode não ser conhecida por ser o governo mais radicalmente transparente do mundo, mas fazer um encobrimento dessa magnitude é algo completamente diferente. Para ser justo, o cenário doméstico realmente tem alguns casos em que parece que o grupo que acredita que Mujtaba está morto pode estar completamente enganado. O melhor exemplo foi em maio, quando o presidente Pezeshkian disse ter se reunido pessoalmente com o líder supremo por até 2 horas e meia. Relatos indicam que o atendimento médico de Mashhad está sob supervisão direta do ministro da Saúde e de Pezeshkian, que antes, como cirurgião cardíaco, tinha uma carreira bem menos estressante. Isso é inerentemente mais credível do que as alegações que vêm diretamente do próprio Guarda Revolucionária, por causa da natureza de quem é Pezeshkian e do papel que ele desempenha no país. Ele é o líder eleito ligado ao chamado campo reformista. Embora isso não signifique que sejam moderados, muitos reformistas apoiaram a repressão de janeiro, que matou cerca de 36 mil pessoas em 2 dias. Eles frequentemente entram em conflito com a Guarda Revolucionária ao governar o país. Até Pezeshkian sofre pressão da Guarda Revolucionária. A situação piorou tanto que ele tentou renunciar no mês passado e viralizou por parecer infeliz em coletivas de imprensa. Ele não pode mais falar livremente após irritar a Guarda Revolucionária este ano, e quem mais lucraria com uma história como "Eu sentei com Pechetaba" são justamente os que tornam a vida de Pezeshkian miserável. Então, como está no início de julho, não estamos muito mais perto de uma resposta. Se você nem sabe se o líder de um país está vivo, é provável que ele não esteja ativo nas decisões diárias, levantando dúvidas sobre quem está no comando. Vivo ou morto? Quando chega a hora da verdade, não é possível saber pelas informações públicas em que condição Mujtaba está. Não podemos descartar que ele tenha morrido no ataque original com a família ou sobrevivido gravemente antes de morrer, antes ou depois de ser eleito líder supremo. Não usamos essas palavras levianamente, pois isso seria o maior encobrimento possível, não só no Irã, mas em qualquer país. Também existe uma chance igualmente válida de que a República Islâmica esteja dizendo a verdade, que ele foi ferido e está apenas escondendo a gravidade total. Isso, por si só, é um critério mais fácil de ser atingido em termos de probabilidades, porque não exigiria invalidar nenhuma das evidências circunstanciais que apresentamos hoje. Se Khamenei estivesse em coma ou ferido a ponto de não poder aparecer diante de um microfone ou de uma câmera, pode muito bem ser que algumas ou todas as declarações divulgadas com o nome dele no final tenham sido escritas por outra pessoa completamente diferente. Embora a questão de saber se Khamenei está vivo ou não certamente valha a pena ser feita, a questão muito mais importante é o que realmente significaria se ele estivesse morto. O cargo de líder supremo do Irã não foi feito para ser de meio período ou com muitas folgas. Na ausência dele, algo precisa preencher essa lacuna, e talvez já saibamos o que é esse algo. Em praticamente todas as situações, é a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, que tem surgido como quem realmente manda em Teherã. Mais especificamente, tem sido Ahmad Vahid quem parece estar tomando as decisões. Ele assumiu a guarda em 1º de março e, em abril, o Critical Threats Project concluiu que a guarda havia assumido o controle tanto da resposta militar do Irã à guerra, quanto da posição do Irã nas negociações. É uma grande promoção, tornando-o uma das pessoas mais poderosas do país. Vahid é supostamente uma das poucas pessoas com acesso a Khamenei.
Outros altos funcionários precisam passar por ele para se encontrar com o líder supremo. O que, se você pudesse imaginar, significa que a grande maioria dos funcionários do governo iraniano viu o líder supremo deles tanto quanto eu ou você. E isso é um problema sério para um sistema que foi construído desde o início em torno do líder supremo ter a palavra final sobre tudo. O Irã descentralizou o comando militar para evitar que um ataque para eliminar a cúpula derrubasse o governo durante a guerra, mas administrar o país em tempos sem guerra, sem clareza sobre quem manda, é outra questão. Eles só conseguem sustentar essa farsa por mais algum tempo antes que isso se torne problemático. O tempo está se esgotando rapidamente. O funeral de Ali Khamenei, que havia sido adiado por meses por causa da guerra, está finalmente marcado para acontecer em Teherã a partir do próximo sábado, dia 4 de julho, e vai até o dia 7. Prevê-se o maior funeral de Estado do país, com dezenas de milhões esperados em várias cidades, alguns por apoio real e outros pressionados pelo Estado a demonstrar solidariedade social com o líder falecido. Se Mojtaba não aparecer e só divulgar uma declaração escrita dizendo algo como "Que droga, meu pai morreu, morte à América", isso aumentaria muito a probabilidade de a teoria da conspiração ser verdadeira. Que não há nenhum ayatolá vivo, ou pelo menos consciente, comandando a República Islâmica. Isso teria todo tipo de consequências dramáticas. Obrigado por assistir.